Olá, entusiastas da melhoria contínua. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Vem Pro Gemba. E hoje estou aqui com o Fábio Trento. Iniciou sua carreira na indústria em 2000 e atualmente é Plant Manager da Bimara Plásticos. Focado em melhoria contínua, ele vai falar com a gente sobre eficiência operacional e o impacto na cadeia produtiva. Seja muito bem-vindo, Fábio. Prazer em conhecê-lo pessoalmente. Embora fiquei sabendo que você foi um aluno do Gemba Group, um aluno da escola Gemba, fez muitos cursos com a gente e hoje se tornou esse executivo aí que está literalmente determinado a transformar os resultados através da filosofia de gestão e operação enxuta. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço o convite de estar nessa casa novamente, né? Estudei no Gemba aí anos, 2018, 19, acredito. Hoje estamos aí trabalhando na indústria para o processo de melhoria contínua e tornar mais competitiva, né? Só apresentando em geral, né, minha carreira, Fábio Trento, 20 anos, eu tô desde 2000 na indústria, 25 anos, né, na vai indústria. Aí um quarto do século. 25 anos na indústria, trabalhei já em empresas multinacionais e nacionais, né. Tenho aí o background em pós-graduação em gestão executiva, engenheiro de produção, né, e estamos aí na indústria trabalhando com Lean aí desde o início praticamente da nossa carreira profissional. Sim. E o Lean começou no Brasil há 32 anos, né, quando iniciou a disseminação do conhecimento, e nós como Gemba Group temos muito orgulho, porque temos 18 anos de disseminação do conhecimento. Comentando com o Fábio, nós conseguimos chegar em um projeto de excelência e capacitação, a gente passou de 30 mil profissionais capacitados presencialmente e focados nas ferramentas, né, na filosofia de gestão e operação enxuta. E o Fábio começou se apresentando e comentou, né, que fez muitos cursos lá na Gemba. Então fica aí um gatilho para vocês, que pessoas que se formam no Gemba Group se tornam executivos como o Fábio. Executivos, né, o Gemba é uma das escolas de referência, né, em Lean Manufacturing. E com muito orgulho de ter participado desse processo e hoje está atuando na indústria e trazendo resultado e ajudando as pessoas também. Sim. Bom, vamos falar um pouquinho desse case da Bimara, que foi uma transformação que você entrou lá, né, como disse, focado em disseminar e implementar a filosofia, os conceitos, os princípios de gestão e operação enxuta, e pegou a Bimara dentro de um momento específico, há 5 anos atrás. Queria que você falasse um pouquinho desse case, desde o momento que você entrou na empresa e começou a disseminar o conhecimento e também implementar para mostrar os resultados que dava. Sim, a Bimara Plásticos é uma empresa aí nacional específica que trabalha exclusivamente para a linha branca. Fornecemos para Electrolux, WEG, né? Então, foi na verdade um verdadeiro turnaround que a gente fez lá com a nossa equipe de trabalho, equipe forte de trabalho, né? Nós como executivos, na minha opinião, né, Vânia, a gente tem que entregar resultados consistentes através das pessoas, né? E a gente usa as ferramentas para isso, né? E o Lean é essencial nessa jornada aí de melhoria contínua e transformação da operação que a gente teve na Bimara, né? E, nós temos aí, o nosso principal cliente hoje é a Electrolux. A Electrolux tem um programa de excelência operacional que chama Committed to Quality, né? Onde tem todas as ferramentas Lean inseridas ali. Então esse turnaround, além de nós criarmos uma equipe de alta performance, a implementação das ferramentas e a transformação de uma cultura é essencial para que os resultados apareçam. Sim, você comentou do programa da Electrolux, e nós estamos num momento no Gemba Group, né, falando do Tratado da Produtividade. Sim. O Tratado da Produtividade foi uma iniciativa que a primeira edição aconteceu em 2016 a 2019, né, dentro do Centro de Excelência de Lean Six Sigma, na nossa sede, e como eu comentei, participaram mais de 30 mil colaboradores em posições industriais que tiveram, né, a oportunidade de fazer os cursos focados em Lean naquela oportunidade. Infelizmente, em 2020, nós não pudemos fazer a segunda edição do Tratado da Produtividade presencial, devido às circunstâncias do ano de 2020, e resolvemos agora relançar o Tratado da Produtividade na sua segunda edição,
também focado na indústria, com subsídios, até 100%, então é um projeto muito impactante para foco em excelência operacional. E você falou muito da questão da Electrolux ter isso como uma diretriz para os seus fornecedores. Quando você entrou na Bimara e tinha a missão de transformar resultados através da excelência operacional, já estava no radar a necessidade de se alinhar a critérios e requisitos do principal cliente de vocês, que é a Electrolux? Com certeza, Vânia. Entrega e qualidade, né? Indicadores no topo da cadeia, né? Que influenciam de uma fábrica que tem uma produtividade ou não, né? Que tem limitações. Então, além disso, né? A performance operacional, que é muito importante para todas as montadoras, né? Do ramo automotivo e da linha branca também, redução de custos, né? Então, acho que toda a cadeia produtiva está passando por esse momento. Nós sempre tivemos isso, né, Vânia? Mas hoje a questão está mais exponencial, onde a gente precisa reduzir custos, né? Fazer mais com menos. A todo custo? A todo custo. Com entrega no 100% de OTIF, né? No momento que o cliente quer, na quantidade que ele quer e na hora que ele quer. E com qualidade de excelência. E o que mudou na relação da Bimara com a Electrolux ao levar a sério esses requisitos de entrega de qualidade, de prazo, de preço? A Bimara ela sempre teve uma boa relação, tá? Institucional com a Electrolux, tá? Mas eu penso, né, que o que mais refletiu para a melhoria desse relacionamento foi a excelência operacional em si, né? Em relação à melhoria dos indicadores e também o turnaround que a fábrica passou, né? Em relação aos elementos principais, né? Que nós conhecemos da indústria. E quais foram as primeiras iniciativas? Quando você entrou não tinha nada. Tipo, tinha alguma iniciativa de eficiência? Alguma ferramenta que estava sendo utilizada, que era prática da Bimara naquele momento? Quais foram os primeiros passos para tornar a Bimara uma empresa de gestão e operação enxuta? Penso assim, né, que a Bimara, nesse momento, ela tinha uma fábrica com potencial bastante elevado, tá? Mas com processos não consistentes, né? Com muitos desperdícios. A gente sabe que sempre tem desperdício. Que sequestra os lucros. Que sequestra os lucros, né? Mas muitos desperdícios, né? E primeiro, em termos de ferramentas, existem várias que eu posso colocar aqui para você, né, Vânia? Você como CEO, né, e especialista em Lean, sabe que o diagnóstico é fundamental, né? Um bom diagnóstico, um excelente diagnóstico é fundamental para que a gente transforme e faça o turnaround. Mas o que acontece? A questão de transformar um time de alta performance, lapidando as pessoas, além do diagnóstico, são os dois fatores fundamentais que eu penso que foi importante nessa jornada, tá? Normalmente o diagnóstico, principalmente o mapeamento do fluxo de valor de uma operação. Sim. Vamos falar do produtivo, porque hoje o Lean, ele não é só uma linha manufacturing, né? É o Lean Manufacturing, Lean Construction, sim, Lean Service, Lean Healthcare, tem logística, né? Empresa de logística focada nesse sistema. Mas falando aqui da manufatura ali, do que acontece com vocês. O diagnóstico do fluxo de valor, que mapeia o fluxo de valor, no meu ponto de vista, queria ver como que você também pode contribuir com isso. Ele define qual que é as prioridades, né, de atacar a curto prazo para fazer redução de custos e melhorar, reduzir desperdícios e melhorar a eficiência. É através do mapeamento de fluxo de valor que a gente coleta, sim, as informações para saber quais são as ferramentas. Poxa, entendemos o que está acontecendo aqui dentro desse processo produtivo. O que nós vamos fazer? Primeiro um Kaizen, depois vamos entrar com Kanban, temos que ter gerenciamento diário, gestão à vista. Acho que tudo isso são as primeiras iniciativas, né? O que eu enxergo, eu concordo contigo, Vânia, mas assim, eu vejo que a base ela é importante. Então nós falamos de base, eu coloco 3 pilares, né? Para que isso aconteça. Igual muitas vezes quando a gente tem um requisito específico solto lá, tem que ter
melhoria de OE, né? Você tem que medir o OE, tem que ter melhoria de OE. Isso está escrito lá, como fosse uma bíblia, né? Mas sim. como fazer isso que é importante. Então, respondendo a tua pergunta, eu concordo contigo em relação ao VSM e a questão até no diagnóstico do estado atual e futuro, mas sem ter uma base consistente, é a mesma coisa que você botar a indústria 4.0 na bagunça. Sim, é automatizar o caos. É automatizar o caos. Então, o que acontece? 3 pilares eu acho fundamental, até antes, tá? Do VSM, em termos de base, quando você está construindo uma base, que é o TPM básico, né? A gente sabe que é um programa, mas o básico do TPM, o 5S é a gestão da rotina, tá? Essa é a base que a gente vê na casa do... E que são ferramentas que custo zero para implementar. Zero. Custo zero para implementar e dão um impacto de custos absurdo. É uma operação, Vânia, que não tem uma boa gestão de rotina, né, a de não tem o desdobramento das ferramentas do chão de fábrica, ela dificilmente vai entregar uma melhoria de OE. Sim. Então você entende que você sabe que uma coisa é consequência da outra. Então, às vezes você faz um VSM onde te enxerga uma melhoria pontual, né? Mas qual é a base para sustentar aquela melhoria? A sustentabilidade ao longo do tempo. Então, na Bimar a gente fez isso, tá? Então, a gente, de termo consistência, a gente melhorou a comunicação para todos os funcionários, né? Criamos vários meios de comunicação, porque um dos conceitos, e você sabe muito bem disso, né? É que a estratégia tem que conversar com o chão de fábrica. 100%. 100%, né? Todo mundo tem que saber, né? Para que caminho nós vamos seguir, qual é o nosso norte verdadeiro, né? Então, esse desdobramento, né, com essa comunicação através dessa base, penso que é o mais importante, porque isso começa a criar uma energia não só em relação à melhoria contínua, de melhorias pouco a pouco, pontual. A gente fala Kaizen, um dia é melhor que o outro, um dia é melhor que o outro, e sim, cativar as pessoas. Sim, mas né? Você deu três, acho que tá super certo, Sim. né? 5S, o TPM e gerenciamento diário. Sim, da rotina. Gerenciamento da rotina. Mas para isso, esses 3 itens, essas 3 ferramentas não caem do céu dentro da empresa e tum! A partir dali a empresa começa a rodar com isso. Precisa ter um olhar muito sério em relação à capacitação das pessoas, porque Sim. são elas que vão implementar isso, para dar essa base para um lean sistêmico dentro da empresa. E dentro desse case, como que foi a estratégia de escolher as pessoas para as capacitações? Qual foi a rotina? Porque assim, a melhoria contínua através da capacitação continuada. Como que você definiu a estratégia para garantir que o que estava sendo definido como a matriz de resultados iria se desdobrar no operacional? Cada negócio tem a sua particularidade, né? Em termos de mix, em termos de tamanho de empresa e tudo mais. Mas eu gosto de trabalhar com setores pilotos. Tá? E isso se desdobrar para o resto da fábrica. Então, com a questão de alguns pilares do TPM, por exemplo, manutenção preventiva, né? 5S, né? E a gestão da rotina, né? Célula piloto, né? Onde podemos implementar até com kaizens posteriores e depois desdobrar para o resto da fábrica. Pessoas. E o projeto piloto, ele tem uma magia, né? Sim. Deu certo, ele deu certo, você vai ganhar um engajamento de todas as outras áreas. Se mostra, nós também utilizamos muito essa estratégia Sim. de definir no diagnóstico qual que é a célula, qual que é a linha, qual que é o setor que vai ser o setor Sim. do projeto piloto. Porque ali a gente investe toda a nossa energia para trazer o resultado para curto prazo, para poder ganhar o engajamento das outras áreas. E quando a gente começar a disseminar o conhecimento em todas as áreas que são de suporte, interligadas, as pessoas já sabem que aquilo ali deu certo, aquilo ali deu resultado. Como é que eu vou dizer que aqui na minha área não será feito? Não é verdade? Verdade. E cria uma competição saudável também, né? Porque melhoria da eficiência, ambiente mais limpo, padronizado para trabalhar, né? Isso puxa, uma coisa puxa a outra.
E pessoas, nós estamos aí com várias gerações, né? Pelo menos lá na minha fábrica tem várias gerações, desde os 18 a 65 anos. Tá? Tem pessoas que estão há 20 anos. 20, 30 anos, né? Hoje tem 30 anos, tem pessoas lá Como é que foi trabalhar na parte de conscientização e mindset? Essa é uma pergunta que vai ter que ter, porque quando eu entrevisto alguém que fala que está gerenciando uma planta, ou uma empresa, por exemplo, familiar, que a empresa familiar tem muito disso também, né, de ter ali as pessoas que começaram, é a pergunta que é indispensável fazer. Como trabalhar em mudança de mindset, fazer turnaround numa empresa, numa indústria que tem um colaborador que está lá há 30 anos, 35 anos, ele nem quer se aposentar, de tão apegado que ele é na empresa, e contrapartida a gente tem trainees entrando, estagiários entrando, detalhe, engenheiros recém saindo com toda a cabeça de tecnologia, né, do lado de pessoas que muitas vezes, né, nem fizeram terceiro grau, né, nunca nem fizeram nível superior, mas se entende às vezes muito mais. Sim. Existem várias ferramentas, né? Mas eu particularmente eu vou falar o que eu gosto de fazer. Eu gosto de conversar com as pessoas. Muito, né? Então o que acontece? Quando a gente vai fazer um projeto piloto, né? Isso aconteceu muito há 3 anos, né? Quando a gente iniciou esse turnaround, né? Escolher diversidade, a questão da diversidade é importante, né? E qual o objetivo que aquela pessoa tem de vida, né? Por quê? Porque, infelizmente, né, quando a gente começa um choque de cultura, né, e uma transformação lean, a gente sabe que sempre tem 5% das pessoas, ou talvez até mais vezes, que não se adaptam, né? E se as pessoas não se adaptam, infelizmente, ela não pode fazer parte dessa cultura, né? Então, quando a gente escolhe essas pessoas, né, em relação ao objetivo de vida que tem uma diversidade, né, tem um senso de pertencer da empresa, que você sente isso, né, conversando, e que tem um objetivo na vida e tá ali porque depende do seu emprego e quer melhorar a vida da sua família, do seu filho, essas pessoas normalmente, né, claro que a gente erra, são as pessoas que despontam para começar o piloto. Entendeu? Foi isso que a gente fez na Bimar. Então. Vocês conseguiram engajar fácil as pessoas mais tempo na empresa, os sêniores da empresa? Teve muita mudança. Infelizmente, a gente teve que. As pessoas que não se adaptaram tiveram que sair da empresa. Né? Então, mas assim, as principais pessoas. Tem muitos funcionários lá de 20 a 30 anos na empresa. Por isso que eu digo, quando a pessoa é comprometida, tem um senso de pertencer, né, e tem um objetivo, né, e aceita o desafio, não interessa a idade, nem a geração, na minha opinião. Vai ter mais dificuldade com o eletrônico, né, diferente de um funcionário que tem 65 anos, que passou a vida toda preenchendo um caderno, uma prancheta, um checklist para fazer lá a sua gestão de rotina diária, de uma outra funcionária de 19 anos que já está com tablet, né, que já desenvolveu lá no Google Forms que a gente está fazendo lá. Nós temos inúmeras pessoas trabalhando lá na fábrica no paperless, né, para digitalizar. Então já cria a otimização digital ali já das áreas que já estão preparadas em termos de base, né? E eu penso que é assim que se forma uma cultura, né? Não adianta insistir em pessoas que não se adaptam à nossa cultura. O que é a nossa cultura? É a cultura de desenvolvimento, a cultura lean, né? Onde a gente cuida das pessoas porque a gente quer dar uma vida melhor para elas darem uma vida melhor para sua família, né? Tem pessoas que querem isso, mas não se adaptam à indústria, nesse cenário atual que a gente está. Nós estamos num cenário, igual a gente estava conversando antes, né, Vânia? De alta competitividade, redução de custo, e nós não temos tempo a perder com desperdícios, apesar de trabalhar diariamente para eliminá-los, né? Ou tempo a perder até mesmo com pessoas com má vontade, né? Ou pessoas resistentes. Às vezes as pessoas resistentes, né, eu percebo, elas têm medo de aprender
E depois que ela aprender, ela tem que ser obrigada a fazer de um jeito diferente. O Lean fala muito sobre isso, né? O conceito do Lean fala muito sobre isso, que os profissionais precisam aprender a enxergar, pensar, e agir diferente se querem promover a mudança e a transformação e a melhoria contínua. Nesse cenário de alta competitividade, não é só na indústria, como nós falamos nas negociações de contratos dentro da indústria. A competitividade dos próprios profissionais, né? Hoje existe muita dificuldade de se contratar. As empresas enfrentam um problema seríssimo em relação à captação e à retenção de talentos. Mas, em contrapartida, também os postos de trabalho estão sendo muito disputados, quando são postos de trabalho interessantes, né? Que eu me refiro. Aqueles que a pessoa fala, poxa, eu queria estar nesse lugar, eu queria estar nessa vaga. Então, isso, olhando para um ambiente, é sistêmico, capacitar e se desenvolver, usar o conhecimento, porque se não utilizar, de nada adianta, utilizar e criar essa rotina para a empresa realmente começar a ver resultado e aí sim mudar a cultura. Porque daí os que são resistentes começam a ver os outros aprender a fazer e a praticar e o resultado vir, que vai se quebrando aos poucos um pouquinho essa cultura de resistência. Nós vemos aí, atendemos dezenas de empresas, todos os portes e setores, e os problemas são os mesmos, Fábio. Sim. Problemas que a gente atende uma empresa de grande porte, ou uma multinacional, ou atendemos uma pequena ou média empresa, e nas conversas com os dirigentes, e nos desafios, quando nos são colocados à mesa para iniciar uma consultoria ou um programa de capacitação, os problemas eles só mudam de CNPJ, mas são os mesmos, dificuldade de contratação, se contrato a mão de obra não está qualificada no nível que a empresa precisa para esse profissional realmente promover o resultado a curto prazo, né? A curva de aprendizagem e daí de performance demora-se muito, a empresa perde com isso, né? E se não sabe reter, por meio de cuidar das pessoas, como você comentou, ainda desperdiçou um tempo, né, para poder capacitar e para preparar, e esse colaborador não fica. É desafio de tudo quanto é jeito, né? Sim, o desafio é grande. E eu vejo o desafio da comunicação, porque as ferramentas elas ajudam. A gestão rotina, por exemplo, você tem um desdobramento operacional, né, em todas as áreas, né, no chão de fábrica, onde todas as informações importantes da operação, falando de indicadores e de monitoramento diário, a gente consegue desdobrar. Mas a comunicação de comportamento eu vejo fundamental. Imagina nós igual eu como gerente de planta, né? Se eu não ter os porta-vozes dessa comunicação ao longo da planta, né? Os ruídos acontecem, concorda? Sempre. Então, o que acontece? Esse desdobramento e ter pessoas ou que te complementam, ou melhores que você, e que tenham o seu mesmo viés de mentalidade, é extremamente importante. Porque é a construção do framework, né? Em relação a toda a cadeia produtiva, né? A gente conversa com os operadores lá, os operadores têm que saber a linguagem operacional e do Lean. Se um operador não sabe, né, quer dizer que alguém não comunicou, né? Então, assim, essa construção da equipe de alta performance que eu falo, dessa mentalidade de uma cultura de que a gente tem que trabalhar para reduzir desperdício, para ter uma sobrevivência e crescimento, é importante. E a gente não consegue fazer sozinho, né? Nunca? Nunca. Porque cada vez mais é sistêmico, você precisa da cadeia interna inteira para promover o resultado. Eu sei que gera um transtorno, mas é um tempo gasto muito importante, né, para que essa cultura não se perca. Mas falando em cultura, até mesmo de utilizar as ferramentas, né, os métodos e as ferramentas do Lean. Dentro desse processo de implementação, onde não se falava sobre isso dentro da empresa, dentro do ponto de vista, qual que é a ferramenta mais fácil de conseguir gerar rotina de utilização? Gemba Walk. Caminhar com a sua equipe de trabalho, ou você no seu trabalho padronizado, né? Que nós temos lá o trabalho padronizado em todas os níveis da operação. Eu tenho o meu,
né, lá também. E porque quando você lá, você tem o Gemba, ó, que você caminha na fábrica, agrega valor, né? O que que você faz, né? Além de você conversar com as pessoas e ter um processo de melhoria contínua, você acaba, entre aspas, auditando o processo. Então a disciplina ela é fundamental. Então eu não vejo outra alternativa a não ser auditar, que daí tem as auditorias do ramo industrial, Sim. que a gente conhece, né? Sim, sim. Nós temos escalonada, auditoria de processo, tudo que é Tem auditoria. o Kamishibai, que é do Tem Lean. Shibai, Tem entre outros. Mas assim, todos esses acontecem bem, gosto. Eu acho que uma operação ela tem que ser auditada, né? Porém, é o Gimbal que eu mais adoro. Mas primeiro a auditoria interna, né? Pra não sim, com certeza. Eu sempre falo assim, se tem uma rotina de auditar processos e rotinas internamente, essa auditoria acontecer, ter auditores internos cuidando, né, do sistema de qualidade, de eficiência de operações, essa empresa não vai ter medo de ser auditada pelo seu cliente. É um fornecedor que não tem medo do cliente baixar na planta e ver se eles estão fazendo tudo direitinho. Eu falo pro pessoal, né? Hoje não acontece mais. Não tem problema nenhum, né? Em falar isso, porque a nossa fábrica ela tem uma cultura já organizada, né? Mas sempre quando a gente tinha auditoria no passado, sempre sai todo mundo correndo pra arruma aqui, melhora ali. Isso é natural, não é? É igual a gente vai receber uma visita importante na nossa casa. A nossa casa é organizada, mas se recebe uma visita importante, a gente dá aquela polidinha a mais. Isso não é diferente de cliente e auditoria, né? Porém, entretanto, hoje a gente tem uma operação que é natural o cliente atrás isso aí e segue a vida. Não existe preparação. E pode ir até sem avisar. Não, pode sim se avisar. Não. Eu tenho certeza que o pessoal vai estar olhando aí da Electrolux e depois vai confirmar aí se isso não acontece lá na fábrica. E eu dei esse exemplo porque eu sou testemunha nessa jornada aí, só de Gemba Group, chegando nos 20 anos, mais de 25 de carreira. Eu digo para você que eu já vi acontecer isso muitas vezes. Até mesmo de uma empresa falar, pessoal, nós precisamos urgentemente de um treinamento aqui de preparando multiplicadores e mais esse, que daqui 15 dias tem auditoria do cliente X e nós temos que provar que esses caras passaram por esses treinamentos. E aí vira aquela loucura, né? Não, vira loucura. É uma loucura que não é, assim, ela é importante, ela pode causar um turnaround, né? Mas ela não pode ser uma rotina, porque a rotina ela tem que ser a cultura em si, né? Então, de apagar incêndio, que você fala? Não, de porque esse exemplo que eu te dei e que eu tenho visto muito, e você inclusive comentou também sobre essa condição que muitas empresas passam, isso daí vira cultura, de apagar incêndio, de deixar ir postergando, depois a gente vê isso, mais pra frente, e quando vê, tá lá há uma semana, 15 dias, a semana do cliente bater lá pra fazer a auditoria e eles não estarem preparados. Ô Vânia, a gente tem que cuidar da nossa saúde, concorda comigo? A gente tem que ter um equilíbrio na vida. Um gestor industrial hoje em dia que trabalha, que não tem uma constância de resultado a longo tempo e que fica apagando constantemente incêndio, não vive uma vida boa. Vive no caos, né? Vive no caos. Eu falo sempre, nós tínhamos uma eficiência mais baixa lá e hoje a gente tem uma eficiência relativamente boa para o que a gente precisa para atender a nossa demanda, tá? E eu falo, principalmente no início eu pegava muito pesado com o OE, né? Muito. Não que eu não faço isso hoje, porque faz parte da minha função. Mas o OE não tem que pegar pesado, o OE define a lucratividade do negócio. Então, assim, o que acontece? Eu falo assim, tem duas coisas que, quando eu falava, o pessoal ficava, pô, tu pegou um pouco pesado aqui, né? Eu falo, cara, seguinte, ó, não leva mal, né? É negócio. Primeiro, a gente precisa transformar essa fábrica, e segundo, eu preciso dormir. Em paz. Em paz. Então, o OE abaixo da meta quer dizer que eu não estou dormindo em paz. Então, eu sempre entregar o resultado. Então, isso faz parte da cultura, né? E, por exemplo, a questão do OE, né? Gosto bastante dessa medição. É o que o pessoal mede normalmente aí, a nossa produtividade, né? Nós estávamos no protótipo do OE quando eu entrei. Hoje, se tu perguntar pro operador, ele sabe quanto é o percentual de OE da máquina dele, quanto é que ele tem que sair, se ele tá bem ou não tá, se ele tem o risco de trabalhar em hora extra no final de semana ou não, entendeu? Então é isso que eu digo.
consistência ao longo do tempo, auditoria constante e cadeia de ajuda. Né? E nós estamos falando, né, do comprometimento que a Abimara tem em ser um bom fornecedor para os seus clientes. Com certeza. E a Abimara com seus fornecedores? Nós se deparamos com um paradigma grande, entre uma lacuna, Vânia, entre o que a gente estava sendo cobrado e precisa entregar para ter uma lucratividade, um resultado, e o que é a base dos nossos fornecedores. Entendeu? Você concorda que é uma lacuna. O desafio... Nossa, existem... A gente deu uma entrevista esses dias falando sobre isso. O que está muito claro, quando você abre o Google, vai falar sobre produtividade do Brasil, produtividade atual, índices, e é preocupante, é alarmante o que está acontecendo nesse momento, né? A questão da perda produtiva que impacta a economia, principalmente na indústria, né? Na indústria, que dali desencadeia o comércio e os serviços, na indústria precisa ser muito, muito produtiva, eficiente para impactar essa economia que acaba impactando todo mundo, e se impacta o comércio e o serviço, impacta a empregabilidade e toda essa cadeia que não tem fim. Mas os indicadores apontam, né, se vocês quiserem, entrem lá, coloquem índices de produtividade e desafios da indústria em 2025. A produtividade dos últimos 10 anos. Coloquem isso lá e vocês vão se assustar com o que vocês vão ler. E está tudo vinculado à cadeia produtiva. Se a cadeia produtiva funcionasse como precisaria em termos de eficiência, o resultado econômico estaria muito diferente e também a performance de qualidade, né, social muito melhor. Então, a questão de puxar mesmo isso para os fornecedores, a gente tem falado isso muito aqui, Fábio. Sim. Né? Os executivos que vêm, diretores, donos de indústrias que vêm conversar com a gente, executivos que têm esses desafios como você, eles falam muito sobre isso. Até o Fabiano, né, gerente industrial da Renault, esteve aqui e falou: os desafios da indústria estão hoje, não é só na competitividade entre o concorrente da Renault e vice-versa, a da porta para dentro. O quanto eu sou eficiente da porta para dentro, porque eu vou ter concorrentes. Sim. Mas o quanto eu sou eficiente da porta para dentro depende muito da eficiência da minha cadeia produtiva. E esse desafio, isso está trazendo uma preocupação muito grande. Até o MDIC, o Ministério do Desenvolvimento da Indústria e Comércio, publicou que existem 200 mil micro, pequenas e médias indústrias no país que estão em situação alarmante em relação aos seus indicadores de performance e eficiência operacional e lucratividade, com necessidade de rever seus processos, tendo impacto até mesmo da decisão da continuação desse negócio. E colocou como meta até 2027 capacitar 14 milhões de brasileiros trabalhadores em posições industriais. Essas duas metas têm a ver literalmente com a competitividade e com a eficiência operacional da indústria brasileira, que são os fornecedores das grandes empresas. Com certeza concordo contigo, Rony. Imagina uma montadora igual a Renault, né? Com vários fornecedores, e eu enxergo a nossa cadeia com necessidade urgente de melhoria. A nossa cadeia produtiva, ela não está acompanhando a nossa velocidade. Tá? Então, assim, vejo, quando eu trabalhava no ramo automotivo, eu enxergava o ramo automotivo bem mais avançado, né? Mas eu não sei quantos por cento o ramo automotivo ele abrange toda a indústria do Brasil. 30%? Eu não sei, Ivana, se tem esse número. Não lembro de cabeça, mas é perto disso aí, tá nessa, então olhando na fatia. Fatia. Acho que é mais ou menos isso que eu vi. Porque compete muito com o de alimentos, tá? A gente tem alimentos, tem linha branca, tem outros cosméticos, né? Mas a competição de alimentos é grande devido ao volume e tudo mais, mas está em torno disso. No entanto, de qualquer uma delas, que igual você falou, não acompanha a nossa velocidade, dá esse exemplo aí, que eu dei do Fabiano, que veio conversar com a gente aqui. Ele falou: a Renault entrega um carro por minuto no final da linha. Sim. E você imaginou se a empresa que fornece o banco atrasa? A empresa que fornece o volante atrasa? A que entrega o pneu, o parafuso, o retrovisor, o limpador de para-brisa? Uhum. Então, o parafuso.
O parafuso, e ele deu esse exemplo. Parafuso. É o que acontece, e eu vejo isso muito nas reuniões quando eu estou com os dirigentes, é exatamente esse relato. Estou sofrendo com a minha cadeia produtiva. Ele está me paralisando, atrasando a minha velocidade, que está impactando a minha relação com os meus clientes e também com o quanto que eu posso ser mais competitivo em termos de precificação. A cadeia produtiva precisa implementar gestão e operação enxuta para reduzir custos, para eliminar desperdícios, ser mais eficiente e colaborar com todo esse processo. Você falando no começo da conversa, que você não vê outra maneira, você não vê outra maneira de ser mais eficiente e ter mais lucro que não reduzindo custos e eliminando desperdícios. É porque o que está na nossa mão, né, Vânia? Nossa, da fábrica para dentro, né? É o que está. Reduzir despesa, controle de custos operacionais, o ambiente externo, outros stakeholders aí e outros impactos que a gente tem imposto, por exemplo, existe o trabalho para isso, mas não está na mão da parte industrial. Isso está na nossa mão. E você comentou muito, né, Vânia, em relação à parte de produtividade. Está falando de entrega de fornecedor, de qualidade de fornecedor. Aposto que o Fabiano tem um monte de problema de fornecedor lá também, né, de qualidade, não só entrega. E a questão do desdobramento do saving para a cadeia. Existe um achatamento, né, onde existe uma pressão de redução de custos para share, competitividade no mercado, né? E você comentou em entrega, qualidade e esse desdobramento para os fornecedores. Então, assim, é um trabalho árduo. E eu vejo ainda, apesar de todo o impacto que tem uma Renault, né? Eu vejo a linha branca e outros ramos que eu conheço muito atrás com o automotivo ainda. Então, imagina a oportunidade que a gente tem de melhoria na cadeia produtiva. Do setor. E o desafio que o Brasil tem, né? Sim, não, é assustador. O Brasil que o Brasil tem, né? É o desafio. Eu trago muito isso porque é uma preocupação dentro do nosso propósito, Sim. né? Dentro do nosso propósito capacitar pessoas para transformar empresas. Empresas com melhores resultados transformam a economia. Uma economia saudável impacta a sociedade e a sociedade impacta a vida das pessoas. Sim. Se tu entra lá no meu LinkedIn, você vai ver que esse propósito está lá faz quase 18 anos. E eu levo isso muito a sério, por isso que eu trago esses números e essas reflexões. É todo um processo que começa e termina nas pessoas, indiferente do perfil do segmento, qual que é o setor ou o porte. E as empresas hoje, olhando para querendo ser melhor, olhando para a melhoria contínua, que investe em capacitação interna, como aí o caso que vocês têm esse case da Bimário, de realmente excelência operacional, buscar isso todos os dias, depende, obviamente, de capacitação continuada, porque sem isso não existe como manter, né, o desenvolvimento ativo. Agora, como desdobrar isso para a sua cadeia produtiva, a sua cadeia de fornecedores, de suprimentos, para você poder operar com excelência operacional? Entrar com esses fornecedores também conscientes de que a gestão e a operação enxuta, ela não é uma opção. Na competitividade que a nossa indústria está, que o mercado está, e com os indicadores de eficiência de micro, pequenas e médias indústrias, implementar a gestão e operação enxuta não é uma opção hoje. Com performance de alto nível, né? Porque muitas vezes não existe café de graça, né? Existe um trade-off. No passado, hoje já não existe mais, mas no passado eu me lembro que quando tinha cortes drásticos devido a volume ou algo nesse sentido, para adequação de mix, o que acontecia com a performance? Piorava. Aquele fornecedor está com muitos problemas de qualidade, porque reduziu os processos, reduziu... Né? Então, o que acontece? O que o Lean traz para nós? Né? O trabalho consistente ao longo do tempo. Não só de sobrevivência, redução de desperdícios e sustentabilidade para crescimento. Porque a gente fala de redução de desperdício gerando emprego para as pessoas, pegando novos negócios e gerando novos empregos. Porque um funcionário, quantos afetam na sua família? Eu falo, no mínimo 3, né, Vânia? No mínimo, na média. Marido, na média, no Brasil, 3. se você for olhar então, o perfil de família, a configuração de familiar no Brasil. Uma empresa aí de 3 funcionários afeta 1.500 pessoas. Ou mais.
Entendeu? Não mais. Então, assim, o desafio, o norte, o objetivo, né, nesse cenário que a gente está pensando nas pessoas, né, também é esse. Né, a gente ajudar as pessoas e se preparar para o futuro, né? Sim, o futuro da indústria depende, né, de ser mais eficiente. O futuro da indústria. E porque a indústria. Eu comento que os dirigentes, os gestores, eles estão obcecados pela tecnologia. Só que a tecnologia, nesse momento na indústria, ela não é a base, né? Ela é a consequência de uma empresa que se preparou, né, dentro de uma cultura de melhoria contínua, de excelência operacional, tem pessoas capacitadas para dar sustentabilidade a esses resultados, e aí sim a empresa está preparada para entrar com tecnologia, porque senão vai automatizar a bagunça. Então, esse olhar tem que ser muito sério no sentido de conscientização, porque os dirigentes, eles estão muito... vai em evento atrás de evento, congresso atrás de congresso, feira, com tecnologia. Mas se entra dentro dessa empresa, ela não tem um programa 5S. Ela não tem um programa TPM. Ela não sabe quanto que ela produz por dia. E ela quer embarcar 4.0. Desculpe, esse carro não vai andar. É modernizar no caos. É o 0.5, não 4.0, né? Sim. Mas assim, eu enxergo assim, eu acho que assim, ó, assim, eu gosto de inteligência artificial. Não, todo mundo quer, todo mundo gosta, todo mundo gosto quer. De inteligência artificial, acho que é o futuro, a digitalização, esse contexto ele já está inserido e é o presente e o nosso futuro. Mas eu acredito que as pessoas elas vão estar no centro ainda. Sempre. Entendeu? Sempre. No centro, né? Porque sendo a geração que for, entendeu? Elas vão estar no centro ainda. Até para programar um robô dentro do chão de fábrica, você precisa de uma pessoa que saiba apertar e desligar o botão e fazer essa programação. Não concorda? Há um mês atrás, eu fiz uma apresentação no Sebrae, no Sebrae para um programa focado na indústria, e nós fomos convidados para apresentar a nossa tecnologia, que é V4I, Virtual for Industry, que é uma tecnologia do Gemba Group para virtualização de processos. É a empresa virtualizar um processo que vai dar através de inteligência artificial, informações em tempo real do nível produtivo, avisa sobre possíveis perdas, sobre problemas que podem ocorrer de qualidade naquela linha, necessidade de manutenção. Então, nós apresentamos essa inteligência artificial no evento do Sebrae. 240 pessoas da indústria estavam lá. Mas, apesar de eu estar lá apresentando uma tecnologia para virtualização de processos produtivos, o que realmente é sensacional, a inteligência artificial na prática, excelente. Eu tive, né, a responsabilidade de dizer, isso aqui é possível para qualquer uma das indústrias que estão aqui. Mas antes vocês precisam fazer a lição de casa. Capacitar pessoas para conseguir entender isso daqui, porque senão essas pessoas não vão entender o que essa tecnologia faz e não vão conseguir nem programá-la, dar as informações corretas. Vocês precisam colocar ferramentas de excelência operacional, para daí sim, com os resultados de excelência operacional, a inteligência artificial vai ler quais são os indicadores que vocês trabalham para manter aquele nível de eficiência, e essa inteligência vai trabalhar para manter aquele processo produtivo dentro desses indicadores. Não vai deixar sair da curva, né, e desestabilizar. Mas a receita é básica: capacita pessoas, implementa ferramentas, estabiliza essas ferramentas, torna isso diário e rotina. Aí sim, já tem os indicadores top, que aquilo ali para vocês é o ideal, é ali que vocês queriam chegar, aí embarca a tecnologia. Para a aplicação dessa tecnologia, né, a gente fica falando em budget, né? Óbvio que a gente tem aí várias empresas de grande porte que existe aí top-down, um budget razoável, né? Para investimento em indústria 4.0, tecnologia e tudo mais. Mas eu acredito que a maioria das empresas tem restrições com isso, né? Tem vontade de fazer esse investimento, mas muitas vezes não tem o budget para fazer. Concorda, velho? Sim. Da onde é que nós vamos, né, em geral, numa visão mais holística, conseguir esse dinheiro?
Reduzindo custos e eliminando desperdícios. Com certeza. Se a gente conseguir pegar 20% dessa verba e fazer uma transformação de uma fábrica, com um conceito e com uma cultura já implementada, enxergo isso como uma consistência. Eu vejo uma visão boa nisso, tá entendendo? Total. Fábio, nós temos mais de 500 projetos de consultoria. Uhum. E todos eles, a média de aumento de lucratividade no final do ciclo do projeto foi de 50%. 50%. Então, é um histórico que diz a verdade sobre o sistema de gestão e operação enxuta. Reduzir custos, eliminar desperdícios e colocar ferramentas para eficiência diária, com pessoas com capacidade, operadores entendendo a linguagem dos seus gestores, vai reverberar na rentabilidade. E aí você fala assim, eu quero colocar tecnologia, de onde eu vou arrumar esse recurso? Esse recurso vem naturalmente. Estou falando de mais de 500 projetos de consultoria com, na média, 50% de aumento de lucro. Pega esse 50% de incremento, aí sim você está preparado. Porque além de você já ter preparado a tua empresa para embarcar essa tecnologia, você consegue ter dinheiro para isso. Sim, eu vejo muitos empresários aí reclamando disso, né? E é uma reclamação que faz parte do processo e é uma verdade. Que normalmente as empresas querem implementar a indústria 4.0 com um orçamento de 0.2. Mas assim, a gente tem que inovar, né? E trabalhar dia a dia para quê? Para que seja consistente esse orçamento, né? E eu enxergo, Vânia, muito isso aí, viu? De a gente conseguir, através de uma fábrica de alta performance, conseguir fazer isso. Sim. E na minha visão, o que é uma fábrica de alta performance? É uma fábrica que entrega resultado através da cultura das pessoas e nos conceitos Lean que a gente aprende. Cada negócio tem sua particularidade também, né? Por exemplo, tu vai implementar Kanban em tudo? Não, né? Depende do nivelamento, né? Sim. Concorda comigo? Sim. Muitas vezes a gente está falando de uma sobrecarga, de talvez uma teoria das restrições ali naquele determinado específico, não é? Então, assim, utilizar as ferramentas porque o negócio precisa. Essa, na minha visão, é uma consistência ideal para que a gente tenha uma boa sustentabilidade, né? Fantástico, obrigada pela tua participação, agradeço a tua contribuição, né, como um profissional da área de melhoria contínua, de eficiência operacional. Parabéns pelos resultados que você e seu time têm trazido para a Bimara, e também você ter colocado essa visão de Bimara, a relação com o seu cliente, querendo, né, buscando a excelência operacional para o seu cliente, e o quanto a Bimara enxerga que a sua cadeia produtiva precisa também pensar da mesma forma como essa cultura. Aí sim a gente torna realmente a melhoria contínua de uma forma sistêmica. Muito obrigado pela tua contribuição. Eu que agradeço por esse bate-papo, pela oportunidade de dividir um pouquinho aí da minha vida profissional, e seguimos em frente aí, nós como gestores, para fazer a diferença aí no ramo da indústria, desenvolvendo pessoas e fazendo algo diferente para melhorar o nosso mundo, para deixar ele mais sustentável também. Sim, muito obrigada. Tá bom, obrigado, até mais. E até para vocês que estão aí, nos acompanharam até agora nesse podcast, eu vou aproveitar e vou pedir para o nosso time colocar aqui no final do episódio o QR Code do Tratado da Produtividade, tratadodaprodutividade.com.br, vai ficar esse QR Code, e ao lado vai estar um outro QR Code, que é o QR Code do V4I, que é a nossa inteligência artificial para virtualização de processos. Ambos os QR Codes vão levar vocês para entender sobre esses programas que podem ter a sua implementação de consultoria, capacitação e tecnologia com até 100% de subsídio. Então procure esses recursos, tá? Nós vamos disponibilizar para vocês dentro desses QR Codes. Nós estamos à disposição para ajudar empresas aí de qualquer porte, de qualquer setor. Muito obrigada.